Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evandro Soares, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente em Manaus, e esta é a nossa escola bíblica dominical, transmitida por este canal do YouTube. Seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos estudar a Palavra de Deus. Nós, nesse mês de abril, estamos iniciando um novo tema. Terminamos na semana passada estudando o tema sobre a vida emocional de Jesus, aprendendo a lidar com as emoções a partir do exemplo de Cristo. Mas agora, mês de abril, que é o mês de aniversário de 70 anos da primeira IPI de Manaus, nós vamos trabalhar um novo tema e um tema relacionado à igreja, que é o tema da Epístola de Paulo aos Efésios, que é a epístola que trata da igreja, da teologia da igreja. Então, a carta de Paulo aos Efésios será o nosso tema por esse mês de abril e provavelmente também entrando em maio. Louvamos a Deus por essa oportunidade de a gente junto estudar a palavra de Deus. A epístola aos Efésios é considerada a rainha das epístolas. Era a preferida de João Calvino. É uma epístola considerada das mais bem elaboradas pelo apóstolo Paulo e ela contém a teologia da igreja. A revelação acerca da teologia da igreja cristã, ou da eclesiologia, as bênçãos e toda a doutrina relacionada à fundação da igreja do Senhor, a partir do sacrifício de Cristo, também a partir do plano de Deus. Então nós vamos ver tudo isso na epístola de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios. Você é convidado para estar conosco nesse mês de abril e maio, quando nós vamos estudar capítulo por capítulo, num estudo expositivo dos versículos um por um da Epístola de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos que nós vamos estudar, versículo por versículo, entendendo a riqueza, a grandeza, a magnitude da doutrina exposta nessa Epístola paulina. A Epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, ela inicia-se no versículo 1 e 2, que é a nossa introdução. Diz assim então a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, introduzindo aí o tema da carta de Paulo aos Efésios. É uma carta da prisão, escrita provavelmente no ano 57 a 60 depois de Cristo. Paulo está na sua prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e Paulo então escreve várias cartas da prisão, e uma delas é a epístola, a carta aos Efésios. Carta aos Efésios, onde Paulo conhecia aquela comunidade. Ele passara na sua primeira viagem, no fim da sua primeira viagem missionária, cerca de 3 anos naquela cidade de Éfeso. E havia criado todo um relacionamento com pessoas daquela igreja, tanto é que em Atos 19 e Atos 20, nós temos lá a descrição da despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros, e à comunidade ali de Éfeso. Há uma despedida calorosa de Paulo com aqueles presbíteros, descrito ali no capítulo 20, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Mas, então, é interessante estudar essa epístola porque o tema dela é acerca da igreja. E Calvino, João Calvino, grande reformador, tinha como a sua preferida. Realmente a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, é uma das mais grandiosas, mais sublimes epístolas do Novo Testamento. Então, estudando versículo por versículo, nós vamos primeiro trabalhar a autoria. A autoria está aí no primeiro versículo do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
por vontade de Deus. Sem dúvida, essa é uma epístola paulina. Alguns exegetas modernos que questionam a autoria de Paulo dessa epístola pelo fato de que ela não contém nenhuma saudação pessoal, ela é muito impessoal. Paulo não cita, como a epístola aos Romanos, cita, né, cerca de 26 pessoas. Lá na epístola aos Efésios, Paulo não cita ninguém. E ele passou 3 anos nessa cidade, conhecia, amava os irmãos. Os presbíteros afetuosamente se despediram dele lá em Atos 20. Então havia aí todo um relacionamento pessoal de Paulo com essa comunidade. Mas impressionante é que ao final da epístola ele não cita nenhum nome, ele não cita nenhuma pessoa. Isso leva alguns exegetas modernos a dizer, não, essa epístola não é de Paulo. Mas a maioria dos exegetas modernos, sim, consideram que Paulo escreveu essa epístola e ela não contém nomes pessoais ao final dela, porque ela se tornou uma epístola circular, ou seja, ela deveria circular entre diversas igrejas, em Colossos, em Filipos, em outras comunidades ali da Ásia. Então, por conta disso, ela não contém referências pessoais, Paulo aí fazendo uma saudação pessoal a pessoas específicas, porque os irmãos intentaram, Paulo também intentou que ela circulasse entre diversas igrejas e assim, não tendo uma referência pessoal, aplicava-se ela toda a todas as comunidades nos quais ela chegava. Então, Paulo, certamente o apóstolo, foi o escritor dessa epístola, é o autor dessa epístola. O estilo dela é um estilo paulino, sem dúvida. E ele então, na sua apresentação, já no versículo 1, ele diz, ele se declara apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Significa dizer que Paulo estava se apresentando, né, como apóstolo, como de fato era. Ele não era do grupo dos 12 apóstolos, ele mesmo, mas ele se declarava apóstolo porque ele foi comissionado, enviado por Jesus, né, a partir do seu comissionamento ali na estrada de Damasco, a partir da sua conversão e chamado vocacional. E ele então tinha essa convicção de que era um enviado, de que era um apóstolo do Senhor, né? Um apóstolo de Cristo Jesus, foi chamado por Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Isso é importante porque Paulo foi muito questionado, não em Éfeso, mas em outras comunidades, sobretudo Corinto, de que ele não era um apóstolo verdadeiro, de que ele era um falso apóstolo. E Paulo tinha profunda convicção, não, eu sou um apóstolo. Mesmo que nascido fora de tempo, porque ele não estava entre os 12, porque Jesus já havia ascendido aos céus, mas Paulo tinha convicção, eu sou um apóstolo, um enviado por Cristo Jesus. Ele teve o seu comissionamento, o seu chamado na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrares contra o aguilhão. E Paulo ali foi comissionado, como também confirmado ali quando Ananias o visitou e orou por ele, para que ele ficasse curado, né, do seu problema da vista, e foi batizado e ali comissionado. Então Paulo era apóstolo, apóstolo de Cristo Jesus. E de Cristo Jesus por vontade de Deus. Foi o próprio Deus quem o comissionara a partir de Cristo, do seu chamamento, a partir da sua vocação, a partir da sua conversão. Então Paulo tinha essa profunda convicção de que ele tinha um chamado, de que ele era um apóstolo de Cristo Jesus, enviado pelo próprio Jesus e segundo a vontade de Deus, pela vontade expressa de Deus. Ele não era um autoproclamado apóstolo, ele não era um proclamado apóstolo por vontade própria, pessoal, como infelizmente há muitos hoje em dia por aí que se autoproclamam apóstolos, mas nós sabemos que isso não tem base nenhuma bíblica. Apóstolos foram os 12 e, com exceção aí
né, incluindo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Esses que se auto-intitulam apóstolos hoje em dia, né, caminham para a heresia porque o título apostólico está restrito ao Novo Testamento e aos apóstolos ali do primeiro século. Mas vamos lá. Então, a autoria da carta aos Efésios, sem dúvida, é de Paulo. Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Aí nós temos os destinatários. A quem se destina essa epístola? Está ainda no versículo de número 1. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo dá aqui um destino à sua epístola, dando a entender que ela foi enviada aos santos que viviam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É certo dizer que alguns manuscritos não contêm essa expressão Éfeso, que vive em Éfeso, né? Só contém assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Porque, como já havia citado, essa epístola foi circular e alguns copistas tiraram então a expressão em Éfeso para que ela circulasse livremente sem a referência à igreja de Éfeso. Alguns copistas, né, de alguns manuscritos. E outros manuscritos contêm sim a expressão em Éfeso, dando a entender que o destino era os cristãos que viviam em Éfeso, cidade que nós vamos já falar dela. Mas antes, nos deixe falar sobre as duas expressões que Paulo usa aqui para os cristãos de Éfeso: santos e fiéis. Santos e fiéis em Cristo Jesus. A ideia aqui dos santos, né, é porque todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que é cristão, já adquire uma posição diante de Deus, que é a chamada santidade posicional, né? Ou a santificação posicional. É uma posição que cada cristão adquire diante de Deus de ser santo. É uma posição. Daí, cada cristão, cada homem e mulher que crê em Jesus é santo diante de Deus, é separado. A expressão agios santos, né, em grego, a ideia de separação. Então, quem creu em Jesus, quem é cristão, é alguém que foi separado por Deus, separado para esta vida com Cristo. E é também fiel, né, que é a expressão pistel, a ideia de fiel, a ideia de crente, né? Então, Paulo está dizendo que aqueles cristãos em Éfeso, do qual ele destinava a sua epístola, eram santos, separados por Deus, tinham essa posição diante de Deus e eram crentes, eram fiéis em Cristo Jesus, o Senhor. Então eram fiéis, né? Eram crentes, eram pessoas que verdadeiramente creram e tinham então essa crença como o norte das suas vidas, como a marca distintiva das suas vidas. Eles eram santos, separados e eram fiéis, eram crentes, eram pessoas que creram em Cristo Jesus. Mas Paulo destina essa carta aos cristãos em Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, né? Uma cidade de 250 mil habitantes. Era a cidade que tinha uma importância muito grande no Império Romano daquela época. Era a capital ali na Ásia do Império Romano, de alguma forma. Era uma cidade, né, muito importante. Era uma cidade religiosa, tinha um centro religioso muito forte. Lá estava o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. Né? Era também chamada de Ártemis, né? Então era um templo suntuoso, grandioso, majestoso, e a religião tinha uma influência total em toda aquela cidade. Toda aquela cidade girava em torno do templo da deusa Ártemis ou Diana dos Efésios. É uma espécie de Aparecida do Norte,
né, aqui no Brasil, uma cidade que gira em torno da sua basílica, né, de Aparecida. Então, a Diana dos Efésios era ali, né, o templo suntuoso, majestoso, grandioso, onde toda a cidade girava em torno daquele templo, do comércio, da adoração que circulava o templo, né, de Diana. Era uma cidade também que tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, era lá em Éfeso. Era uma cidade culturalmente muito rica. Tinha também um anfiteatro, que até hoje tem as ruínas, né? Que era um teatro que cabia 25 mil pessoas. Então, uma cidade, né, que constrói um teatro, um anfiteatro desse tamanho, a gente vê a importância desta cidade para o mundo romano daquela época, para o mundo daquela época. E Paulo passou 3 anos nessa cidade. 3 anos pregando, 3 anos doutrinando, 3 anos evangelizando, ganhando vidas para Cristo. E ele então, na prisão domiciliar em Roma, resolve escrever uma epístola para doutrinar, para ensinar aquela igreja acerca da teologia da igreja, acerca da eclesiologia. Então Paulo escreve a carta aos Efésios com esse objetivo, preso em Roma, mais ou menos no ano 60, de 57 a 60, e é então essa epístola que nós estamos vendo. Os destinatários são santos e fiéis em Cristo Jesus que residem em Éfeso, essa cidade importantíssima da Ásia Menor, do qual, né, tinha 250 mil habitantes, do qual Paulo passou lá 3 anos pregando e evangelizando e organizando a igreja do Senhor. E ele faz então uma saudação. Nesta saudação, Paulo diz assim, está aí no versículo de número 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo era costume fazer uma saudação. E nesta saudação aos leitores, aos cristãos de Éfeso, ele deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Graça é o termo charis, né, em grego, que é a ideia do favor imerecido. Paulo então está, né, desejando aos cristãos de Éfeso que cada vez mais eles possam gozar, desfrutar desse favor imerecido de Deus. Graça a vós outros. E paz, eirene, né, em grego, é a ideia da reconciliação com Deus. Que cada vez mais os cristãos de Éfeso gozem, desfrutem dessa reconciliação com Deus, dessa paz de Deus que excede o entendimento, dessa paz de Deus que também é essa paz interior, essa paz, quietude da alma de quem se reconciliou com Deus, de quem tem fé em Cristo Jesus e goza de paz e verdadeira quietude. Então Paulo diz, que a graça de Deus esteja com vocês, que a paz, né, também de Deus esteja com vocês. E ele diz, essa paz vem, e essa graça, da parte de Deus, nosso Pai. Essa expressão, nosso Pai, é muito cara ao Novo Testamento. Isso porque no judaísmo Deus não era concebido como Pai do povo de Israel. Tinha uma outra referência, mas muito pequena. Mas essa ênfase do Pai é uma ênfase paulina e neotestamentária. O próprio Jesus, quando ensinou os apóstolos a orar, ele ensinou-os que Deus deveria ser chamado de Pai, nosso Pai, né? É o Abba, né? Que é a expressão em hebraico e aramaico para paizinho, papai. Uma expressão infantil, né, carinhosa, afetuosa para se dirigir a Deus. Abba, Pai. E aqui Paulo está dizendo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o soberano, né? Muitos destes já sabiam disso, mas Ele também é nosso Pai. Né? A expressão aí é cara,
porque é a ideia de que Deus verdadeiramente é Pai, nos adotou, nos acolheu em Cristo Jesus, o Senhor. E ele diz mais, essa graça e essa paz vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A expressão Senhor aí é Kyrios, expressão poderosa, né, que dá a ideia de que Jesus é o Kyrios, é o Senhor absoluto, soberano, eterno, todo-poderoso. É importante lembrar que essa expressão Kyrios era usada naquela época, né, no Império Romano, do qual, né, os efésios também faziam parte, para o imperador romano. O imperador romano atribuía a si o título de Kyrios, Senhor absoluto, né? Senhor soberano, todo-poderoso. E os cristãos, e aqui Paulo deixa muito claro isso, diziam que o verdadeiro Senhor era Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Então essa expressão é muito importante, porque ela reivindica para Cristo o senhorio absoluto, a soberania absoluta sobre tudo e sobre todos. Não o Império Romano, não um político, não um imperador, não um rei, não qualquer outro homem ou mulher que tenha poder neste mundo, tem poder e tem o título de Senhor. Somente Jesus é o Senhor, é o Kyrios absoluto, soberano sobre tudo, sobre todos, e que tem o controle sobre todas as coisas. Esse Senhor é Jesus. É Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus que veio a este mundo. Daí então, esta saudação paulina, ela também é rica de significado, que a graça, né, esse favor imerecido, cada vez mais esteja presente na vida dos cristãos de Éfeso, que a paz, essa reconciliação, essa quietude de alma, né, essa reconciliação com Deus esteja cada vez mais presente, que vem da parte de Deus, o Pai, o nosso Pai, e também vem do Kyrios, do Senhor absoluto, chamado Jesus o ungido, Jesus o Cristo. Então tá aí, e aí nós podemos, a partir disso, já desses dois primeiros versículos, tomar alguns ensinamentos acerca dessa introdução que Paulo aqui faz na sua carta aos Efésios. Primeiro, é que nós devemos ter convicção de nossa vocação. Você vê que Paulo, quando ali, né, começa a epístola, a carta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então Paulo tinha convicção do seu chamado, da sua vocação. Cada cristão, cada homem e mulher de Deus também deve ter convicção da sua vocação. Você é um vocacionado, eu sou um vocacionado, nós fomos chamados, né, para sermos cristãos, para sermos servos de Deus, para sermos membros do corpo de Cristo. A vocação geral, né, todos nós, todos aqueles que são cristãos são vocacionados, são chamados por Deus e devem ter essa convicção, são vocacionados em Cristo Jesus pela vontade de Deus, para sermos membros do corpo de Cristo, para sermos cristãos, para sermos servos de Deus. Essa é a vocação geral de todos nós. E há a vocação específica. Paulo aqui, nessa epístola, dá a sua vocação específica. Ele era apóstolo. Apóstolo enviado por Cristo Jesus pela vontade de Deus. Você pode ter uma vocação específica, além dessa vocação geral, para ser cristão, para ser membro do corpo de Cristo. Você pode ter a vocação pastoral, de ser pastor, de ser um mestre, ou você pode ter uma vocação, né, também, né, que nós chamamos de secular, que é uma vocação também divina, né? Se você é um médico e você tem então a convicção de que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus para ser médico. Essa é uma questão muito importante que nós evangélicos valorizamos, que é
a convicção da nossa vocação, do nosso chamado. Isso foi enfatizado desde a Reforma por Calvino. Há um livro famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, famoso sociólogo, né, um dos fundadores da sociologia, que trabalha essa questão da vocação, que desde a Reforma, né, os protestantes entenderam que todos temos uma vocação. Porque na Idade Média, a ideia era que só o sacerdote tinha uma vocação, né, que era a vocação sacerdotal, para ser um sacerdote. E aí o protestantismo rompe com isso, a partir de João Calvino, que é a ideia de que todos têm vocação, né? E todos têm uma vocação divina, a vocação para ser médico, a vocação para ser um profissional liberal, a vocação para o comércio, a vocação, né, para o direito, para a advocacia, a vocação, né, para ser um pastor. Então todos têm uma vocação. E aí nós cristãos, a partir da carta aos Efésios, devemos também aprender com Paulo esse ensinamento de termos convicção da nossa vocação, do nosso chamado. E aí a pergunta que se faz a você é: você já tem convicção do seu chamado? Veja que nós falamos de vocação geral e vocação específica. Vocação geral é que todos fomos chamados para sermos cristãos, membros do corpo de Cristo. Então foi uma vocação divina. Foi Deus que me chamou, foi Deus que lhe chamou para sermos cristãos, né? Não foi da sua vontade pessoal, não foi porque você achou por bem ser cristão. Foi Deus que lhe escolheu, foi Deus que lhe vocacionou. Jesus disse isso muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, eu, porém, vos escolhi, para que vades e deis frutos. Então nós fomos chamados, escolhidos por Jesus. Essa é a vocação, né, cristã, espiritual, geral. E há a vocação específica para, né, algo específico. A medicina, a advocacia, né, um profissional liberal, o comércio, né, a pedagogia, ser um professor. Então você pode ser um vocacionado, né, também especificamente para esta área. Paulo aqui tinha convicção da sua vocação, né? Ele era cristão, vocacionado por Deus, ali na estrada de Damasco, e era um apóstolo. E ele tinha profunda convicção disso, porque era um apóstolo segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Uma outra questão também que nós podemos pensar, né, ainda nessa introdução à carta aos Efésios, é crer na nossa posição de santidade e viver em fidelidade. Estamos lembrados que Paulo diz, né, destina a sua epístola quando ele diz: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis. Santos nós vimos que é uma posição. Todo cristão é santo em Cristo Jesus, porque ele adquiriu essa posição quando creu em Jesus. E aí nós devemos crer nisso. Quantas pessoas às vezes estão aflitas, angustiadas, porque muitas vezes, né, estão diante do pecado nas suas vidas, já como cristãs, e como não conseguem entender, né, porque a Bíblia nos chama de santos, mesmo com pecados? Sim, porque essa é uma posição que nós temos diante de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de pecados, mas Paulo também diz aos santos que estão em Corinto, porque é uma posição. É claro que o pecado deve ser cada vez mais afastado do nosso viver cotidiano através do processo de santificação, né? Do qual o escritor de Hebreu diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo diário de dependência de Deus, né, de dependência do Espírito Santo, e é um processo que Deus vai gradualmente trabalhando em nós. Mas santidade como posição nós já adquirimos quando cremos no Senhor. Ele já nos tem como santos, porque temos essa posição diante de Deus. Agora, nós devemos crer nisso, né? E crer nisso nos dá, né, uma certeza, nos dá uma paz, nos dá, né, uma convicção gloriosa de que nós
estamos numa posição abençoada diante de Deus. Somos santos em Cristo Jesus. Mas também devemos viver em fidelidade aos fiéis em Cristo Jesus. Fiéis aos crentes, né? Nós já cremos, mas nós devemos viver em fidelidade, porque esse também é um significado do termo pistel lá em grego, que foi traduzido como fiéis, crentes, que é a fidelidade. Nós devemos viver em fidelidade a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus. Nós devemos cada dia mais crermos no Senhor e vivemos a nossa crença, né? Que são as implicações éticas da nossa crença. É aquilo que Jesus questionou certa vez. Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nós precisamos viver em fidelidade, né, com aquilo que cremos, que é o Senhor, que é as ordenanças, os mandamentos do Senhor. E, em terceiro, nós também devemos crescer na bênção da graça e na paz continuamente. Quando Paulo faz a sua saudação, ele diz: graça a vós outros e paz. E a graça e a paz deve ser uma bênção que nós devemos crescer nela. Crescer na graça, né? A epístola de Pedro diz isso: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E aqui Paulo deseja que a graça e a paz, né, esteja cada vez mais com os cristãos de Éfeso. Nós também devemos crescer continuamente na bênção da graça e da paz. Precisamos da graça. Paulo chega a dizer a Timóteo: fortifica-te na graça. E a paz, nós precisamos cada dia mais ter essa paz que excede todo o entendimento. Amém. Então nós vimos aí, né, os princípios, né, a introdução da carta de Paulo aos Efésios. Deus abençoe a todos. Curta e compartilhe esse vídeo, né, desse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar na próxima semana. Até lá, com a graça de Deus. Amém.